Qual seria a tua resposta se te perguntassem qual a melhor coisa a se fazer com o dinheiro? A minha seria investir. Mas investir em quê? Por isso é que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas formas principais de investimento. Todo tipo de investimento em qualquer parte do mundo obedece essa padronização, obedece essas duas formas principais. Investimento em renda fixa e investimento em renda variável. Hoje nós vamos aprender a diferença entre essas duas formas de investimentos e como é que eles funcionam, quais são os seus benefícios, os seus malefícios, vantagens e desvantagens. Para conceitos básicos, de forma assim mesmo muito básica para fazer entender com maior facilidade, renda fixa e renda variável diferem em duas coisas principalmente: no risco e na rentabilidade. É através do risco e da rentabilidade que nós conseguimos diferenciar se uma renda é fixa ou variável. A rentabilidade tem a ver com o fluxo dos seus ganhos e o risco tem a ver com aquela possibilidade de perder. Então, esses dois indicadores nos ajudam a diferenciar isso. O que são isso? Investimentos em renda fixa e em renda variável? Bem, renda fixa é aquele tipo de investimento em que tu, antes mesmo de chegar o período de que você devia receber os ganhos, já sabes quanto é que vai receber. Ou seja, é aquele tipo de investimento que nós já temos uma previsão. Eu já sei que eu estou a investir X e no final de X tempo eu vou receber X. O valor é estabelecido de forma prévia e você sabe exatamente quanto vai ganhar, tendo em conta com quanto você está investindo. Outra característica também da renda fixa é que é um investimento com menos riscos, ou seja, comparando com os investimentos em renda variável, a renda fixa dá-lhe a menor possibilidade de perder o seu dinheiro. Já a renda variável é só o contrário disso. Enquanto a renda fixa você sabe quanto vai ganhar antes mesmo de chegar o período desse ganho, na renda variável não, você não sabe quanto vai ganhar, como diz o termo, ela é variável, vai depender de vários fatores ao longo daquele período que você investiu. Então ela não te dá de forma prévia o valor que você vai ganhar. Ele pode ser muito superior ao que você tinha como expectativa, mas também pode ser muito inferior ao que você tinha como expectativa e pode ser até nenhum. Então isso já nos dá a perceber que renda variável são investimentos com maior risco do que renda fixa. Essas duas diferenças são fundamentais. Uma tem a rentabilidade pré-estabelecida, outra tem a rentabilidade variável com base a vários fatores e uma tem mais riscos do que outra. A renda fixa nos dá menos riscos e a renda variável dá-nos mais riscos de perda do nosso valor investido. A título exemplificativo, vou falar de alguns investimentos em renda fixa e alguns em renda variável. Mas tendo em conta a realidade de Angola, vamos focar daqueles que nós temos aqui em Angola, temos a possibilidade de investir neles. Em renda fixa, um dos exemplos que eu tenho para lhe apresentar é o depósito a prazo. Com certeza, você que tem uma conta bancária já viu várias vezes publicidade do seu banco a falar de um depósito a prazo, que é aquele que você vai depositar um determinado valor durante um período de tempo. No final daquele período você recebe o valor que depositou e mais algum juro adicional. Alguns bancos dão um juro de 10% sobre o valor investido, uns bancos dão de 12%, de 13%, isso varia de banco em banco de acordo com as políticas do banco. Então, depósito a prazo é um exemplo prático do que é renda fixa. Por quê? Porque imaginemos que o meu banco me diga que há um depósito com rentabilidade de 10% ao ano. Eu já sei que se eu colocar 1 milhão de kwanzas para ficar aí com o banco durante um ano, eu vou receber 10% de 1 milhão de kwanzas, que é 100 mil kwanzas. Então no final de um ano eu receberei 1 milhão e receberei mais 100 mil kwanzas. Claro, sem esquecer que esses 100 mil kwanzas deverão ser taxados e eles deverão sofrer alguma redução de IAC, que vamos falar mais lá adiante. IAC é imposto sobre a aplicação de capitais. Todo investidor deve pagar esse imposto, mas vou estar sempre com algum retorno. Então, depósito a prazo é uma boa opção para quem quer começar a investir de pequeno.
Ao invés de poupar apenas, poupar sem um horizonte temporal, sem nenhum objetivo, você pode investir num depósito a prazo. Tens, por exemplo, 1 milhão, tens 2 milhões, em vez de guardar esse 1 milhão ou fazer que chiquila, que é o que uns fazem, você entrega 1 milhão, no final de um período te devolve um próprio 1 milhão, podes fazer um depósito a prazo. Vais colocar 1 milhão no banco e no final de 1 ano, 2 anos, vai depender do tempo que você estabelecendo, terá o retorno daquele 1 milhão e mais os juros aplicados sobre os mesmos. Como vocês podem perceber, o depósito a prazo tem um pouco de risco. Só que isso tem uma coisa que precisamos levar sempre em conta. Quanto menor o risco, menor também a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior também a rentabilidade. E funciona assim em toda parte do mundo. Por isso é que uma das melhores formas de você identificar se o investimento que está lhe propor é fraudulento ou não, é perceber no risco que ele tem. Se te apresentar um investimento que não tem nenhum risco zero, fuja. Porque aquilo é fraude. Não existe nenhum tipo de investimento sem risco. Qual seria o risco do depósito a prazo? O maior risco do depósito a prazo seria o banco falir. O banco pode falir, pode ir à falência e o banco pode ficar com incapacidade financeira de devolver aqueles valores investidos. Então isso é um risco, mas isso é uma coisa pouco provável para acontecer, uma coisa de difícil possibilidade. Então aí o risco é menor. Uma desvantagem também dos depósitos a prazo é que eles têm pouca rentabilidade, porque imaginam que é esperar um ano para ter apenas 10% com o juro, esperar um ano para ter 12%, 13%, isso é pouca rentabilidade a nível de retorno. Se tu fizeres uma comparação de depósito a prazo com outras formas de investimento, pode chegar à conclusão que depósito a prazo é mais uma forma de poupança do que de investimento, porque o retorno é mesmo pouco. Exceto para aqueles casos de pessoas que têm muito valor financeiro, não é? Porque imaginemos que tu tens 100 milhões de dólares, 100 milhões de kwanza, por assim dizer. Se tu investires os 100 milhões de kwanza a uma taxa de juros de 10%, vais receber 110 milhões de kwanza, ou seja, durante aquele período você terá produzido 10 milhões de kwanza. Mas também quem tem 100 milhões de kwanza dificilmente quer esperar um ano para ter 10 milhões, porque quem já tem 100 milhões de kwanza conhece várias formas de investimento que pode fazer esses 10 milhões em um mês, em 2 semanas. Outro exemplo em renda fixa aqui no nosso país são os títulos de tesouro. Em termos miúdos, é como você emprestar o dinheiro ao Estado, para o Estado cumprir com as suas responsabilidades, para o Estado arcar com algumas despesas e no final de algum período o Estado te devolve aquele dinheiro e com mais alguns juros. É como se fosse um depósito a prazo, só que ao invés de você fazê-lo com um banco, você vai fazer com o Estado. Esse é mais seguro até que o depósito a prazo, porque imaginemos que nós falamos que um dos riscos do depósito a prazo é que o banco vá à falência. O risco do título de tesouro é que o país vá à falência, é que Angola seja destruída financeiramente. Isso é muito mais improvável do que um banco falir. Já vimos bancos a falirem aqui, mas nunca vimos ainda o nosso país em falência. Então é muito mais improvável um país todo ficar com incapacidade financeira, e mesmo que o país ficar com incapacidade financeira, imagine, antes de Angola falir, todos os bancos teriam que falir, já primeiro todas as empresas teriam que falir, tudo aqui teria que falhar. Então o risco é muito menor. Eu sou de opinião, até que isso também é a opinião de muitos investidores, que títulos de tesouro é o investimento mais seguro que existe. Você vai encontrá-lo com vários nomes em determinados países, mas aqui em Angola nós chamamos de títulos de tesouro. E existem duas formas de investir em títulos de tesouro. Vou falar de duas formas para investimentos aqui em Angola. Não vamos ainda nos estender muito o nosso âmbito de compreensão. Para Angola nós temos os bilhetes de tesouros e temos as OTNR, que são obrigações de tesouro não reajustadas. Você pode ir até o portal do investidor, o link está aqui na bio, vou deixar aqui na bio o link do portal do investidor. Bilhete de tesouro são investimentos de curto prazo. Você investe algum dinheiro, no mínimo 50 mil kwanzas, para um período de no mínimo 90 dias e no máximo 365 dias. Ou seja, você vai dar um dinheiro ao Estado e ele vai ficar com aquele dinheiro durante o período que vocês estabelecerem, seja 90 dias, sejam 180 dias, sejam 365 dias, que é um ano, e é no máximo um ano para bilhetes de tesouro, e virão algumas
taxas de juros adicionais ao investimento que você fez. Quando entrares no portal do investidor, vai ver que as taxas variam em função do tempo. Ou seja, quem investe em 90 dias tem menos juros adicionais do que quem investe em 365 dias. Porque quanto maior a periodicidade do teu investimento, maior é a sua rentabilidade. Por isso é que se tem dito que o tempo é a fórmula mágica para o enriquecimento. Então, essa é uma das formas de investir em títulos de tesouro, através de bilhetes de tesouro. A outra forma é através de obrigações de tesouro não reajustadas. O que é isso? Isso é um depósito que você vai fazer no mínimo 2 anos, no máximo 10 anos até agora. Acredito que com o tempo isso vai alargar o âmbito de alcance. Funciona igualzinho como bilhetes de tesouro, a diferença é que aqui o período é 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, até 10 anos. Quem investir, por exemplo, para 10 anos, ele terá uma taxa de juro de até 21% do seu capital. Suponhamos que você está 21% ao ano. Atenção que esses juros que eu estou aqui a fazer menção do título de tesouro sobre as OTNR são ao ano. Se você investir para 10 anos, tu terás o teu valor de volta e terás mais 21% todos os anos. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. Suponhamos que no nosso exemplo anterior, 1 milhão de kwanza, eu investi 1 milhão de kwanza para 10 anos. Quanto é 21% de 1 milhão de kwanza? São 210 mil kwanzas. Quer dizer que durante esses 10 anos, anualmente, eu vou receber o equivalente a 210 mil kwanzas. E se eu quiser, posso reinvestir esses 210 mil kwanzas todos os anos, como eu posso usar para outras minhas necessidades, a depender do que você faz, do que você quer. E no final de 10 anos eu vou receber 1 milhão de kwanzas de volta, a par daqueles 210 mil que eu andei a receber todos os anos. Se tu multiplicares os 210 mil por 10, para saber quantas vezes você vai receber quanto você vai receber com aquele juro, você perceberá que isso vai muito além de 2 milhões de kwanzas. Ou seja, você colocou 1 milhão, mas durante os 10 anos você terá o seu 1 milhão de volta e terá mais de 2 milhões de kwanzas como juros. Isso é para quem investiu em 10 anos. Quem investe para 8 anos, são 20% de rentabilidade anual. Quem investe para 6 anos são 18%, isso vai variando. Quanto menor o tempo, menor é o juro. Quanto maior o tempo, maior é o juro. Então essa é uma boa opção para quem quer investir em renda fixa de forma segura. Vamos falar sobre a renda variável. Um dos exemplos mais práticos de renda variável é investimento em ações. As empresas têm as suas ações e as suas ações representam 100% do seu capital. Quando uma empresa abre a venda de ações ao público, por exemplo, temos há pouco tempo o BAE vendeu as suas ações, vendeu algumas ações, o Banco Caixa Angola também vendeu algumas ações. O que é isso de ações? Quando você compra ações de uma empresa, você está se tornando sócio dessa empresa. Suponhamos que a empresa tem 100% desse capital e depois, com alguma tecnicidade, teremos uma aula aqui, eu prometo que trarei aqui alguma aula em ver como é que se faz a repartição do capital por ações. Essas ações você vai comprar, suponhamos que você comprou um montante de ações equivalentes a 1% do capital dessa empresa, então você será sócio de 1% dessa empresa. Para aquelas empresas que pagam dividendos anuais, quando se pagar os dividendos anualmente aos seus sócios, você terá os seus dividendos equivalentes a 1% do lucro dessa empresa. Então, uma forma de você se tornar sócio, um dos donos da empresa, é comprar ações e render com essas ações. Com o tempo você pode vender essas ações, se as ações se valorizarem, podes comprar mais ações de outras pessoas e podes ser cada vez mais um sócio com maior influência dessa empresa. Mas antes de fazer esse tipo de investimento, é importante ter muito conhecimento sobre esse mercado, porque como ele é variável, o risco é extremamente grande. É um risco muito maior e você pode perder tudo que você investiu se não tiveres cuidado, não tiveres conhecimento necessário. Então, mas em palavras miúdas, ações é isso, é se tornar sócio de empresas e lucrar com essas ações. Você pode lucrar vendendo elas caso se valorizem, pode lucrar também recebendo os dividendos que
serão pagos aos sócios, caso seja uma empresa com frequência em pagamento dos seus dividendos. Outro investimento é renda variável, que aqui no nosso mercado angolano também já está a surgir com muita frequência. Eu vejo muitos educadores financeiros, muitos professores, apesar de que nem todos têm as melhores ferramentas para ensinar, e é normal, mas isso é muito bom para o nosso mercado, porque já está surgindo muita gente a falar disso. São as criptomoedas. A criptomoeda é como uma moeda digital, é uma moeda que fica aí no mundo virtual e que ela representa algum valor da moeda física. As criptomoedas se destacam porque elas não podem ser, não são controladas por nenhum governo e o seu valor depende, tal como as ações, do número de pessoas que adiram àquela criptomoeda. Para não falar muito de forma abstrata, porque o vídeo é genérico, vou dar um exemplo muito prático, que é o Bitcoin, a criptomoeda mais famosa até o momento. E Bitcoin surgiu em meados de 2008, 2009, e na altura valia menos de $0,01 uma criptomoeda. Uma Bitcoin era menos de $0,01. Só que as pessoas foram aderindo tanto que atualmente, a esse momento que eu vos falo, uma Bitcoin está a valer mais de $16 mil. Então, essa é a mágica da renda variável. Ela pode te tornar milionário do dia para a noite, mas também podem te empobrecer do dia para a noite. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Imagine que eu disse agora que o Bitcoin valia menos de $0,01 em 2008. Suponhamos que você naquela época tivesse comprado pelo menos 100 criptomoedas, que deveriam lhe custar pelo menos $1. Atualmente uma criptomoeda vale $16 mil, mais de $16 mil. Multiplicando isso por 100, estamos a ver quanto é que você teria de lucro, né? E atenção que o Bitcoin já chegou a valer até $60 mil. Então, essa é uma das particularidades mágicas da renda variável. Quem tivesse comprado tantas Bitcoins em 2008 e vendendo naquela época que estava a $60 mil, com certeza ficou milionário. Quem gastou $1 naquela época e vendeu todas as criptomoedas quando chegou a $60 mil, ficou milionário, indubitavelmente. Agora está a baixar, já está a $16 mil, não sabemos se vai baixar mais ou vai subir mais, mas está ali. Então, o melhor que você pode fazer para investir em criptomoedas é, primeiro, estudar bem a criptomoeda, entender bem sobre esse mundo, depois só assim arriscar. Esses são os dois exemplos mais práticos que eu tive para lhe apresentar em renda variável. Existem vários outros, mas como nem todos ainda nós temos aqui no nosso mercado nacional, na medida que o mercado vai evoluindo, nós também vamos criando conteúdo que tratem sobre isso. Desde já, você já pode investigar mais outras formas de renda variável, de renda fixa, e vai acrescentando o seu conhecimento financeiro a nível desse campo. Bem, depois de tudo que nós falamos, se calhar vocês devem estar se perguntar, então, qual o melhor investimento a se fazer? Bem, antes de você responder essa pergunta para si mesmo, qual seria o melhor investimento para si, é importante saber quem é você. Quem é você a nível de mundo de investimentos. Isso quer dizer que você tem que conhecer o seu perfil de investidor. Existem perfis de investidor. Eu também trarei aqui um vídeo onde eu vou explicar detalhadamente como identificar o seu perfil de investidor, mas desde já adianto que o perfil de investidor tem muito a ver com a sua tolerância ao risco. Quanto de risco você consegue suportar? Se você é aquele tipo de pessoa que investiu, por exemplo, 100 mil kwanzas, e se perder 100 mil kwanzas vai se atirar do edifício, vai se atirar do prédio, vai se colocar uma corda ao pescoço para se enforcar, quer dizer que você é um indivíduo extremamente medroso em termos de correr risco. Quer dizer que o teu perfil de investidor é mais ou menos conservador. Então você não deve se colocar muito em investimentos de renda variável, porque ali o risco de perder as coisas é maior. Seria bom que, se você tiver esse medo, invista primeiro em renda fixa e com o tempo vai conhecendo mais o mercado, vai vendo mais a sua rentabilidade e depois vê se consegue ou não aderir ao mercado de rendas, aos investimentos em renda variável. Já se você for alguém assim como eu, por exemplo, um pouco mais ousado, pode perder hoje, consegue manter a calma, sabe que o mercado é flutuante, que em algum momento que eu estou a perder vai ganhar valor, consegues
suportar as perdas temporárias. Então você tem um perfil um pouquinho agressivo, um pouquinho ousado. Então você já pode investir um pouquinho também em renda variável. Tá importante identificar qual é o seu perfil de investidor. Há muito conteúdo a falar sobre isso. Investigue como se identifica o perfil do investidor. Apesar de que nós também futuramente traremos aqui um vídeo detalhado sobre isso. Mas é bom que você saiba primeiro qual é o seu perfil de investidor antes de investir, seja lá no que for. Já assim, o meu conselho em qual a melhor forma de investir, eu diria o seguinte: a melhor forma é teres a carteira mais diversificada possível. Ou seja, não invista apenas numa única coisa, não invista apenas numa única renda. Porque se aquilo falhar, você poderá perder tudo. Não faça isso antes de ter conhecimento. Primeiro procure saber, procure conhecer bem o seu mercado e depois invista um pouco em tudo. Tenha um pouquinho de investimento. Eu atualmente tenho um pouquinho de investimento em títulos de tesouro, tenho algum investimento no mercado de ações, tenho alguns investimentos já em fundos imobiliários também, uma coisa que eu não falei, mas estou aqui também já enveredar para esse mercado, porque isso é mais internacional. Tenho um pouquinho de carteiras diversificadas, porque se algo quebrar, eu consigo me manter com outro. Então, diversificar a sua carteira é o melhor que você pode fazer no mundo dos investimentos. Sabe aquela frase, quem faz tudo não faz nada? Ela não se aplica no mundo dos investimentos. No mundo dos investimentos tem que fazer um pouco de tudo, porque quem faz só uma coisa, se aquela tal coisa se quebra, perde tudo. Então faça um pouco de tudo para que consigas manter a sua carteira equilibrada enquanto vai adquirindo mais conhecimento para arriscar cada vez mais, mas sempre com o devido conhecimento do que você vai fazer. Tá? Espero que a aula de hoje tenha sido útil. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre a aula. Diga aí o que faltou, o que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. Coloque sugestões, coloque críticas. Nós gostamos de aprender também convosco. E fique ligado, subscreva o canal, coloque um like no vídeo para que o YouTube sugira a mais pessoas. Partilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você achar que esse vídeo tem algum valor, pode agregar algum valor a essas pessoas. E o mais importante de tudo, continue se educando financeiramente, porque educação financeira é o segredo para o sucesso financeiro. Tamo juntos.